Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, na última aula, né, então nós terminamos de falar sobre os povos, né, da África, né, então os povos, né, que tiveram origem, né, ali no deserto do Saara, e agora, né, nós vamos falar um pouquinho aqui dos povos, né, do Oriente. O primeiro povo que nós vamos citar aqui do Oriente é o povo indiano, né? Então, no imaginário, né, do povo europeu, a Índia sempre foi uma região muito misteriosa, uma região mítica, uma região que tinha muitas riquezas que, né, fazia com que os europeus eles buscassem, né, uma relação muito próxima com os indianos. E isso, né, vai se acentuar cada vez mais até chegar, né, o período das grandes navegações. E com as grandes navegações, né, também vão chegar, né, a exploração daqueles produtos. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, nós temos que entender quando que surge a sociedade indiana. E será que os próprios indianos eles se identificavam como indianos? Né? Então, se nós voltássemos lá na Índia, séculos antes de Cristo, se nós chegássemos para uma pessoa que vivia na Índia e dissesse, ô cidadão, você é o quê? Será que ele ia dizer para você o seguinte, eu sou um indiano? Será que isso era possível? Né? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre esse período, né, que é o período da antiguidade da Índia, o surgimento da Índia. Né? Então, como é que a Índia ela surgiu, a sociedade indiana? Né? Então, no caso, aí já fica bem claro, né, a questão da dimensão da Índia e a sua importância, principalmente pela sua ideia de misticismo. Né? Então, a Índia é um país, né, que tem muitas coisas, né, muitas contribuições que vão ser dadas para o mundo ocidental. Né? Então, no caso, nós temos aí dois exemplos. Né? No caso do budismo e do hinduísmo, que nós vamos falar durante esse processo aqui dessa aula. Bem, então, só para início. Então, os grupos humanos já ocupavam o subcontinente indiano entre 30.000 a.C. a 400 a.C., né, a 40 a.C. Então, fontes arqueológicas retratam atividades de caça, coleta e, né, coleta de alimentos. Então, como qualquer sociedade humana, ela tem início no processo, né, nômade, no processo coletor e caçador. Mas, né, por volta de 3.000 a 2.600 a.C., assim, ocupando o vale do rio Hindu, né, e o rio Ganges, sendo denominado a civilização Harappa na região dos atuais Paquistão, Afeganistão e Índia. Então, no caso, quando nós falamos em civilização, então a civilização indiana, ela tem início, né, com a agricultura, e principalmente quando ele se torna sedentário às margens do rio Ganges e do rio Hindu, né, que são dois rios, e esses rios vão ganhar o adjetivo de rios, né, muito próximo da sua divindade. Né? Então, eram regiões muito sagradas para o indiano. Né? E o indiano, até os dias de hoje, né, a sua sociedade gira em torno desses dois rios. E como esses dois rios vão ser fundamentais para a sua sociedade. Bem, então, o primeiro grupo que nós vamos estudar aqui, ele ganhava o nome de grupo Arapas. Né? Então, os Arapas, eles vão surgir no momento, né, ali do início da agricultura. Né? E com isso vai surgir uma sociedade hierárquica muito complexa que vai ser a base para os próximos grupos que vão surgir após eles. Bem, então os Arapas, então esse povo foi um dos primeiros a elaborar a construção de pequenos vilarejos que aos poucos vão se tornando centros urbanos dinâmicos. Então os Arapas, nós podemos dizer que eles foram os primordiais, os primeiros a organizar uma urbanização ali na região da Índia. Então eles vão começar a construir pequenos vilarejos, esses vilarejos vão se tornar cada vez maiores, e ao se tornar cada vez maiores, esses vilarejos vão ganhar grande importância na vida comercial daquela sociedade. Então, essa sociedade ela vai se destacar pelo cultivo de algodão e de iniciar a técnica da tecelagem. Então, eles eram ótimos tecelões, levando em consideração que até a dominação dos ingleses, a Índia, ela tinha o algodão, né, o tecido de algodão muito famoso no mundo antigo, e com isso, né, vai se desenvolver a sua cultura. Bem, ele também desenvolveu uma escrita
né, por pedras, né, esculpidas para, né, como selos, mas que ainda não foi totalmente decifrada. Então, a sua escrita ela tem muito a ver com os selos, né? Então, eram como se fossem anéis que era mergulhado em tinta e ele era transpassado essa tinta para um pedaço de papel ou para um pedaço de tecido. E com isso, né, a sua escrita. Então, se desenvolveram também a técnica da metalurgia e da cerâmica, né, que é uma das marcas mais importantes de qualquer civilização. E os estudos apontam que, por volta do ano 2000 a.C., sofreram diversas derrotas para os povos arianos vindo do Oriente e as mudanças climáticas e doenças acabaram com sua presença no Vale do Rio Hindu. Então, quando nós falamos nos Arapas, então, esses Arapas, eles vão ser um povo próspero, mas em algum momento ele vai entrar em declínio, principalmente quando eles começam a entrar em conflito com povos militarmente mais substanciais, mais fortes. Então, isso vai fazer com que eles abandonem o Vale do Rio Hindu, né? Principalmente por conta de mudanças climáticas, mas também por conta de invasões. Então, os Arapas, né, era uma das cidades e um dos sítios arqueológicos da antiga civilização Araparena, né, então também chamada de civilização do Vale Hindu, que essa civilização ela floresceu no equinócio do verão no hemisfério norte, ocorria, né, na constelação de Touro, foi esquecida por milênios, mas a sua existência veio à luz com as escavações no ano de 1920. Então, no caso, em 1920, que nós começamos a estudar mais aprofundado a sociedade Arapa, por conta de escavações arqueológicas. Então, a civilização Arapa, até cerca de 1980, conhecida como civilização do Vale do Hindu, né? Então, se estendeu por mais de 1.500.000 quilômetros quadrados. Então, mais que a Mesopotâmia e o Antigo Egito junto. Então, a história da cultura indiana é a soma de várias idades, sendo a primeira pré-védica, então a civilização arapeana, então foram parte dela entre outras, né, os Arapas, os Mohenjo-daro e o Lotal. Então, cidades foram destruídas por volta de 1900 a.C. e essa cultura ocupou um lugar central no mundo conhecido até então. Mas no quarto milênio antes de Cristo, essa cultura caíram no esquecimento até a sua descoberta pelos arqueólogos no século XIX, exatamente em 1873, do arqueólogo Alexander, né, Cunningham. Então, no caso, né, essa sociedade ela vai ser primeiro anexada e depois ela vai ser quase toda destruída, né? Ou ela vai ser anexada e ela vai ser incorporada, e isso vai fazer com que nós caímos, né, no esquecimento. Mas, né, a partir do século XIX, vários estudos arqueológicos vão começar a lançar luz sobre essa sociedade. E essa sociedade vai voltar ao seu lugar de destaque. Bem, então as evidências arqueológicas atuais indicam que não foram invasores arianos, e sim os desastres ecológicos, como os terremotos, que destruíram essa cultura. Os arianos invasores podem ter destruído, se o fizeram, sua sofisticada cultura urbana, né, e os indícios dela apagados pela história. Então, há também uma discussão sobre serem esses arapeanos antecessores ou não dos atuais drávidas, né? Os dravidianos também pode ser chamado. Então, outra hipótese é que os indianos atuais a esse povo antigo sejam indissociável, né? Mas provavelmente que os indianos, na verdade, sejam fruto de todos esses povos que invadiram a Índia e interagiram entre si. Então, os Puranas, com evidências indiretas da continuidade entre uma civilização indiana, conta uma lista de reis como tendo, né, início em torno de 6.676 a.C. Então, da antiguidade da civilização arapeana, falam também as referências dos Vedas, né, e na astronomia, como os eclipses e o nascimento heliacal, né, de estrelas. Então, no caso, né, eles começam a estudar os movimentos
astronômicos e começa a estudar as origens desses astros. E isso é um ponto também muito essencial para nós entendermos a sociedade arapiana, né, por conta desses fenômenos e a sua grandeza até então. Então, a cultura. A cultura ela era urbana, desenvolvida pelo comércio internacional também, era um povo misto, não composto apenas por uma raça. Então, eram vários grupos que chegam na Índia. Então, a arte de Harappa era representada pela arquitetura, escultura, selos, joias e vestuário. Então, a arquitetura não mostra, né, templos e palácios grandiosos, mas casas amplas e confortáveis, construída em ruas largas. A maior construção dos reservatórios é o de banhos, né, reservatórios de água e de banhos, e isso vai fazer com que, né, ignorasse em medida seriam eles ligados a um aspecto sagrado. Então, as roupas eram sofisticadas, como mostram em vários selos, né, e o comércio marítimo com outros países. Então, eles têm essa dinâmica comercial, isso vai fazer com que eles fossem conhecidos e também conhecedores de outros grupos, e com isso ter uma cultura muito sofisticada. Bem, então, a astronomia Harappa ela é dividida entre eclíptica, então, em 27 nakshatra, então, espaços medidos, né, médios, percorridos pela Lua e pelo Sol, e de mais tarde seria usado pelos árabes, o manazil, e o que a fusão originou-se no zodíaco que nós temos hoje. Então, contavam na base decimal e tinham padrões, por exemplo, os tijolos eram todos da mesma medida. Então, eles tinham um sofisticado método de medidas. Isso facilitava a sua administração e também os seus avanços. Então, a matemática da civilização arapaena é a base dos Sutras, né, no caso, que davam instruções arquitetônicas detalhadas para a construção de altares. Os selos dos Harappas mostram claramente algumas posturas do yoga, como o Padmasana, indicando o quanto são antigas as práticas do desenvolvimento da consciência na Índia. A escrita arapeana ainda não foi decifrada, e isso dificulta muito os estudos desse povo, mas a sua grandiosidade ela continua presente até os dias de hoje. Então, as evidências arqueológicas. Então, não há indícios da violência das ruínas de Harappa, no caso de Mohenjo-Daro. Então, há, pelo contrário, sinais de deteriorização e um empobrecimento da população, como a diminuição dos tamanhos das casas, inundações por rupturas dos diques devido às mudanças das regiões da chuva. Após séculos de agricultura irrigada, é uma hipótese que encontra um maior apoio nas descobertas. Então, outra é a seca, que teria levado ao desaparecimento do rio Sarasvati, então, recém-descoberto por fotos de satélites. Então, de fato, uma seca de cerca de 300 anos destruiu, né, por volta de 2000 a.C., várias civilizações ali na região. Então, também há sinais de migração dos dravídicos, né, do sul para o Vale do Rio Indo. Portanto, não se pode estabelecer parentesco entre esses povos. Assim, apenas uma ligação cultural entre os sinais de culto religioso e cultos descritos nos Vedas, claramente impostos pelos invasores arianos, que aproveitaram-se dessa seca e do enfraquecimento dessa sociedade para poder dominá-la. Bem, então, no caso, como qualquer sociedade na antiguidade, sempre existe a questão da dominação de um grupo sobre o outro. Então, quando os dravidianos chegaram ali na região, eles não encontraram dificuldades para dominá-las, principalmente por conta, né, da fragilidade que aquela sociedade ela já estava passando, né, por conta de vários problemas climáticos e de fenômenos da natureza. Bem, então, não há evidências concretas sobre declínio e mudanças climáticas. Então, a única coisa que nós temos é essa foto do satélite mostrando a grandiosidade da cidade, né, no caso da cidade de Harappa, antes da dominação dos dravidianos para o sul. Então, nesse caso, até 1800 a 1700 a.C., essa era uma sociedade muito dinâmica e muito rica. Bem, então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui dos dravidianos. Então, quem foram esses dravidianos?
Então, eles vão herdar muita da cultura e da tecnologia que os Arapas eles conseguiram dominar, e mesmo assim, né, vão continuar o seu legado dali em diante, né? Então, os dravidianos eram grupos étnicos, povo ou etnia, é uma categoria de pessoas que se identificam mutuamente, geralmente com base em uma genealogia ou ancestralidade comum, presumida ou em semelhanças linguísticas, históricas, de sociedade, cultural ou nação em comum. Então, por que eu vou falar sobre isso aí para vocês? Porque, teoricamente, né, no caso, né, os dravidianos, eles também ganham o nome de arianos, né? Então, os arianos, eles vão se espalhar por toda o Oriente Médio e também ali na Europa Oriental, chegando até a Alemanha e também a ilha da Grã-Bretanha. Então, quando nós falamos em arianos, eles não se concentram apenas na Índia, mas também em muitos outros territórios. Bem, então, a etnia é geralmente um status herdado baseado na sociedade em que vive. Seus membros de grupos étnicos tendem a ser definidos, né, por uma herança cultural compartilhada ancestrais. Então, mito, origem, história, pátria, idioma, dialetos. Então, sistemas simbólicos como religião, mitologia e rituais, culinária, entre outros modelos, que vão ser a base, né, para a sua construção. Então, os grupos étnicos geralmente continuam a língua, né, relacionada e compartilham, né, o polo genético similar. Então, por meio da mudança da linguagem, a aculturação, a adoção e conversão à religiosidade, às vezes é possível que um indivíduo ou um grupo deixem um grupo étnico e se tornem parte de outro. Então, exceto para grupos étnicos que enfatizam a homogeneidade ou pureza racial, com critérios-chave de associações. Bem, então, no caso, os arianos, no primeiro momento ali na Índia, eles vão se conectar com povos considerados rivais, mas depois, principalmente com os seus herdeiros em outros continentes, vão começar a mudar essa forma de vida. Né? Principalmente por conta disso que muitos confundem a suástica como um símbolo nazista, mas na verdade ele tem início lá na Índia, né, nos templos budistas. Né? Isso também é um ponto que nós devemos levar em consideração. Bem, então, a maior dos grupos étnicos no tempo moderno compreende centenas de milhares né, de indivíduos. Então, os chineses, Han, né, são a maioria deles, né, então, os menores, né, indígenas do mundo. Então, os grupos étnicos maiores podem ser subdivididos, né, entre grupos, e isso vai levar a essa formação desses grupos cada vez mais evidentes, cada vez mais poderosos. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui do que é essa questão da língua, essa questão que, né, vai deixar, né, a questão, né, de que, né, nós tanto discutimos. Bem, então esse termo, né, que quer dizer que os gregos eles vão começar a estudar aquela região e eles vão começar a pensar que tudo aquilo que não seja grego era algo a ser, né, estudado, então chamado de bárbaro. Então, nesse sentido todo, no sentido histórico, os védicos também vão passar por esse crivo, e isso vai fazer com que, né, muitos desses védicos também vão ser submetidos ao seu estudo, e com isso chegando às suas histórias até os dias de hoje. Então, a língua. Então, a língua tem sido também utilizada como uma forma de discussão sobre isso, principalmente aqueles que não falavam gregos eram chamados de bárbaros. Bem, então a cultura. A cultura também tem muita essa associação entre o que é permanente ou não, e com isso, né, vai se formando essa distinção de aqueles que eram sido estudados e aqueles que poderiam ser, né, estudados ou não. Então, a genética também é um ponto essencial, principalmente entre as misturas desses grupos. Né? Então, alguns grupos eles pregam a manutenção da sua maioria étnica, mas muitos também, né, de uma certa forma ou de outra, se massificam. Né? E isso é uma marca do povo indiano depois dos Arapas. Bem, então, quando a gente fala em Arapas, né, os védicos, eles construíram essas sociedades muito sofisticadas, né, a partir desses modelos, né, de sua cultura. E, né, os védicos,
A gente vai falar um pouquinho desses védicos um pouco mais, né, a fundo. Bem, então a migração dos dravidianos abriu espaço para os védicos de origem ariana por volta do ano 1800 a.C. Há estudos que apontam que os védicos vieram da Ásia Central, não se sabendo as motivações que levaram à migração, mas que trouxeram suas crenças e conhecimentos que deu origem à civilização hindu. Então, a hierarquização da sociedade era realizada pela quantidade de cabeças de gado, cavalo, escravos e ouro. Então, suas principais cidades eram Mangada, né, Gandhara, Avanti e Kossola, marcadas por sua atividade comercial e de coleta de impostos sobre a sua população. Então, essas cidades védicas, elas vão ser substituídas, né? Então, os Dradivas vão dar lugar aos védicos e esses védicos vão dominar aquela região. Então, a organização social dos védicos. Então, os védicos, eles iniciaram aquele processo que é tão conhecido até os dias de hoje, que é das castas indianas. A sociedade indiana, ela é uma sociedade estamental. Então, quer dizer, aonde está, fica. Não havendo sucessão, não havendo ascensão e nem regresso, né, social. Bem, então, no caso, as castas eram divididas, né, a partir das partes do corpo da sua maior divindade, que era o Brahma, que é essa divindade que eu retratei aí do lado. Bem, então, a sociedade ela era dividida entre os Brahmas, que eram sacerdotes, os Kshatriyas, que eram os líderes políticos e militares, os Vaias, né, que eram camponeses e comerciantes, os Sudras, que eram trabalhadores braçais, e os Dalits, que eram intocáveis. Então, segundo a tradição, né, védica, a obediência às castas possibilitava que a próxima reencarnação poderia ascender, né, para uma casta superior ou voltar para uma casta inferior. Assim, o karma era a base para a busca e não a necessidade de voltar a outra vida. Então, no caso, o maior desejo de qualquer hindu era simplesmente chegar ao nirvana, chegar a um ponto onde o karma já teria todo sido superado e, com isso, não havendo mais a necessidade para a sua reencarnação. Então, nesse caso, a religião hindu ela tem essa visão de mundo muito maior do que as outras religiões que estavam ali naquele momento. Bem, então a religião. O domínio védico foram elaborados em 4 textos sagrados, no caso o Rigveda, o Yajurveda, o Samuveda, o Atharvaveda e a constituindo a base para os costumes sociais da educação hindu, formando a religião hindu. Então, quando nós falamos em formação da sua cultura, a cultura indiana ela é uma cultura muito ligada à sua religiosidade. E sendo ligada à sua religiosidade, então, essa sociedade ela vive a partir desses aspectos. Então, elas levam muito a sério isso. Então, os védicos eram politeístas, então, seus deuses eram antropofórmicos, né? Então, eles tinham características humanas e também de alguns animais, né? Sendo o mais cultuado era o Brahma, o Deus criador, Shiva, Deus da destruição, e o Vishnu, Deus conservador. Então, essa tríade, né? Essa trindade, ela tinha o princípio da vida. Então, sem criação, não há destruição, sem destruição, não há conservação. Então, nós temos essa tríade que funcionam juntos. Então, eles valorizavam a peregrinação aos locais sagrados ancestrais, a honestidade, a libertação da reencarnação, chegando ao nirvana. Então, a sua religião ela é muito focada na questão do fim do karma, né? Do fim da reencarnação, principalmente chegando a um nível essencial, né, da sua consciência como ser vivo. Né? Então, essa questão é bem importante. Então, aqui nós temos a tríade, né, que eu coloquei para vocês. Então, no caso, o Brahma, o Deus criador, a Shiva, que é a deusa da destruição, e o Vishnu, no caso, que é o Deus da conservação. Então, esses são os seus 3 principais deuses. E esses deuses, né, que mantêm o mundo em ordem. E a ordem passa a partir da vontade desses 3 deuses.
Bem, então, nós temos também o jainismo, né, que é uma religião também originária ali na Índia. Então, o jainismo, ela é fundada por Mahavira, de 599 a 529 a.C., nascido na região de Bihar, então, onde se pregava que todos os seres vivos eram sagrados. Portanto, a prática é a prática da não violência. Tanto é que é uma das bases, né, da cultura que vai ser apropriada pelo Mahatma Gandhi. Né? Então, a questão da não agressão. Então, causando dor, se provoca dor. Então, todo ser vivo, como ele é sagrado, então ele não deve ser, né, ele não pode ser subjugado pela dor. E isso causaria muitos problemas para o equilíbrio do mundo. E o jainismo tem muito desses princípios baseados, né, na não agressão. E o budismo. O budismo, então, ele tem origem na Índia, mas ele vai ser difundido por toda a Ásia, pelo Nepal, né, pela China, depois vai chegar até o Japão. O seu principal líder, aquele que vai idealizar, é o Siddhartha Gautama, que ele é de 566 a 483 a.C., nasceu na região norte da Índia, região próxima ao Nepal, acreditando que todos estão em um processo de reencarnação contínua, no caso o samsara. Assim, a sua superação levará ao nirvana, o estado de paz e tranquilidade, alcançando uma sabedoria por meio da meditação. Bem, então, o que o Gautama ele tem de tão importante aí? Bem, então, o Gautama, segundo as lendas, né, ele é um príncipe que ele ficava recluso em seu castelo. E, em um certo momento, ele foge. Quando ele foge para conhecer o mundo, ele tem contato com as mazelas do povo. Então, a questão da fome, da violência, da morte, e ele vai, né, trazer isso para o seu convívio. Então, ele vai levar em consideração alguns princípios da questão da meditação, de estar em harmonia com o universo. Quando se chegar a esse patamar, a pessoa não terá mais nenhum problema dentro da sua existência. Então, ele consegue viver sem causar sofrimento. Né? Então, na questão de que todos estão interligados dentro de uma dinâmica maior. Então, o budismo, ele prega essa questão da paz interior e a transmissão da paz a todos, e não apenas a si mesmo. Então, com isso, surge uma nova forma de ver o mundo, e essa nova forma de ver o mundo ela é transmitida pelos que seguem os seus ideais do budismo. E o budismo ele vai chegar até o Oriente e depois vai chegar até o Ocidente com o passar do tempo. Mas é uma filosofia muito complexa e muito valiosa. E também, por conta desse tipo de pensamento, essa ideologia de não agressão, vai fazer todo sentido e vai começar a atrair muitos adeptos para a sua realidade. Então, para nós concluirmos aqui. Então, a sociedade indiana mantiveram contato com o povo do Ocidente por milênios. Muitos produtos de luxo eram apreciados pelos europeus, eram originais dessa região. Diversos textos que apontam para as mais variadas contribuições dos povos do Vale do Hindu e do Ganges para a sociedade do Crescente Fértil. Então, para a história da América, a Índia tem uma parcela de contribuição por conta de que a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, assim forçando os europeus a buscarem por novos caminhos e rotas comerciais para aquela região. E com isso a expansão, né, da Europa no mundo ocidental conhecido. Então, o que nós vamos ver no próximo vídeo, ainda voltado para o Ocidente, para o Oriente, nós vamos estudar a China e o Japão durante a Antiguidade. Então, como essas duas sociedades vão ser muito importantes para a criação do mundo antigo. Bem, então, eu acredito que tenha sido isso. Eu agradeço a todos aqui por estar, né, assim, então, você está valorizando meu trabalho aqui, né? Então, se você gostou do vídeo, peço para que você deixe aqui o seu joinha, né? O seu like. Se você não faz parte do grupo, né? Se você não faz parte dos inscritos, né? Aproveite já vai se inscrevendo.
E, né, vamos continuar o nosso trabalho aqui, né, porque ele é muito importante, né, continuar os nossos avanços para a nossa história. Bem, gente, então agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.